Existe uma frequência que entra pelos seus ouvidos e não para no tímpano. Ela vai mais fundo, atravessa o córtex auditivo, desce até o sistema límbico, toca o hipocampo e chega num lugar que você não controla conscientemente. É onde suas emoções nascem, onde suas crenças se instalam, onde sua identidade fica armazenada. E alguém colocou ali dentro 2 sons específicos, 2 padrões de frequência inseridos na música moderna de um jeito tão cirúrgico que nenhum músico percebe, nenhum produtor questiona, nenhuma gravadora explica. Você ouve esses sons todo dia, no carro, no fone, na academia, no supermercado, na televisão. Mas há 2000 anos, um texto gnóstico escrito por aqueles que diziam ter ouvido Jesus de Nazaré, diretamente afirmou que os arcontes, os guardiões deste mundo material, tinham domínio sobre um instrumento que nenhuma espada cortava. O instrumento era o som. Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir quais são esses 2 sons, o que eles fazem com o seu campo de consciência e o que os gnósticos diziam que Jesus ensinava sobre como se libertar deles. Mas antes, preciso te mostrar por que esse assunto nunca chegou até você antes de hoje. Quanto mais eu pesquisava, mais ficava claro que o que aquele texto descrevia há 2 milênios tinha correspondência com o que a musicologia moderna descobriu sobre como certas frequências alteram a função cerebral. Não é coincidência. É um padrão. Então vamos começar destruindo o que você acha que sabe sobre música. Você cresceu acreditando que música é arte, expressão, emoção humana transformada em som. Seus professores disseram isso. Os documentários sobre grandes compositores confirmaram. A indústria inteira vende essa ideia. Mas existe uma ciência por trás do som que foi separada da música popular de forma deliberada. Uma ciência que não está nos conservatórios, que não é ensinada nos cursos de produção musical, que saiu do conhecimento público num processo que levou décadas. Essa história começa em 1939. Naquele ano, uma conferência internacional em Londres decidiu de forma unilateral qual seria o padrão de afinação para toda a música ocidental. A decisão: o Lá central fixado em 440 Hz. Antes disso, a frequência padrão variava. 432 Hz era comum na Europa. Muitos instrumentos da era clássica foram construídos para essa afinação. Escritos atribuídos a Pitágoras descreviam essa frequência como alinhada com as proporções matemáticas da natureza. Em 1939, tudo mudou. Quem promoveu essa mudança? O Ministério de Propaganda nazista, através de Joseph Goebbels, que havia anos advogava pelo padrão de 440 Hz para uso em transmissões de rádio. Quando a guerra acabou, a norma ISO 16, adotada em 1955, confirmou 440 Hz como padrão global. O mundo inteiro passou a afinar em 440 Hz. Sem debate público, sem explicação científica publicada, sem votação. E aí vem a pergunta que ninguém faz. Por quê? Se é só arte, se é só expressão, por que uma frequência específica de afinação importaria tanto a ponto de ser padronizada globalmente? A resposta está no que acontece dentro do seu crânio. Em 2018, pesquisadores da Universidade de Milão compararam os efeitos fisiológicos de músicas idênticas em 432 Hz e em 440 Hz. Os participantes que ouviram 432 Hz tiveram menor frequência cardíaca, menor pressão sanguínea e relataram maior sensação de calma. O padrão adotado globalmente produz o efeito oposto: leve agitação, tensão sutil, um estado de ativação que o sistema nervoso registra como alerta baixo, constante. Mas isso é só a primeira camada.
o segundo padrão vai mais fundo. O que os textos gnósticos dizem sobre isso? Os gnósticos chamavam de harmonia dos éons, a estrutura de sons e frequências através da qual a alma navega entre os planos de existência. O que os textos atribuídos diretamente às palavras de Jesus, especialmente o Pistis Sophia e o Evangelho de Filipe, descrevem é que os arcontes não têm poder sobre a alma pela força bruta. Eles têm poder pela vibração. Os gnósticos chamavam isso de a corrente das esferas, um campo vibracional que mantém a consciência ancorada na ilusão do mundo material. Não como metáfora, como engenharia. Hoje, a neurociência chama esse mecanismo de entrainment, o processo pelo qual o cérebro sincroniza suas ondas cerebrais com frequências externas. Você toca um som de 40 Hz repetidamente próximo ao ouvido de uma pessoa e o cérebro começa a produzir ondas na mesma frequência em minutos. Isso não é teoria. Está documentado. A NASA usou entrainment sonoro em programas de coerência cognitiva para astronautas desde a década de 1970. O HeartMath Institute publicou dezenas de estudos mostrando como frequências específicas alteram a coerência eletromagnética do coração, que produz o campo eletromagnético mais forte do corpo humano, 60 vezes mais poderoso que o do cérebro. Os gnósticos não tinham essa terminologia, mas tinham a observação. E o que Jesus, segundo esses textos, teria dito sobre isso? O Pistis Sophia, no livro 4, descreve Jesus ensinando que existem sons aprisionadores e sons libertadores. Os sons aprisionadores criam o que o texto chama de véu entre a alma e o pleroma, a plenitude divina de onde a centelha veio. Os sons libertadores dissolvem esse véu. 2 sons aprisionadores, 2 sons específicos. Eu vou te dizer quais são. Mas antes, preciso te mostrar por que isso foi enterrado e quem lucra com o enterramento. Temos até aqui. Os gnósticos documentaram há 2 milênios que existem padrões sonoros que aprisionam a consciência. A ciência moderna confirmou que frequências externas sincronizam as ondas cerebrais de forma involuntária. O padrão global de afinação musical foi alterado em 1939 por iniciativa de um regime de propaganda. Por quê? Para entender por que esse conhecimento foi suprimido, você precisa seguir o dinheiro. A indústria fonográfica global fatura mais de 26 bilhões de dólares por ano. O mercado de streaming de música movimenta outros 17 bilhões. A publicidade que usa música como vetor emocional para associar produtos a estados afetivos é uma estrutura de 600 bilhões de dólares globalmente. Toda essa máquina depende de uma premissa: que música é um veículo neutro de expressão emocional e que a resposta do ouvinte é orgânica, não induzida. Se as pessoas soubessem que certas frequências produzem estados específicos de forma não voluntária, toda a lógica da publicidade baseada em música desmoronaria. Então, o que a indústria faz? Mantém o padrão de 440 Hz como não negociável. Toda produção musical profissional usa esse padrão. Afinar diferente é classificado como erro técnico. Financia pesquisas que estudam preferência musical sem jamais estudar o efeito de frequências base na fisiologia do ouvinte. Quando pesquisadores independentes publicam resultados sobre frequências e estados cerebrais, os trabalhos vão parar em revistas de nicho com distribuição mínima. A mídia grande não pega. E qualquer questionamento do padrão de 440 Hz é associado à teoria da conspiração, o que garante que a maioria das pessoas descarte o assunto antes de investigar. Quem paga o preço? Você. Você paga ouvindo música que produz tensão crônica, enquanto acredita que está relaxando. Você paga com a atenção sequestrada
por ritmos projetados para maximizar tempo de escuta, não bem-estar. Você paga com a capacidade de concentração fragmentada por padrões rítmicos que treinaram seu cérebro para esperar interrupção a cada 3 ou 4 minutos, exatamente a duração média de uma faixa de rádio. Não é acidente, é design. E agora você sabe. Então, quais são os 2 sons? O primeiro é a afinação base de 440 Hz. Esse é o mais abrangente. Toda vez que você ouve música afinada nesse padrão, que é praticamente toda a música gravada comercialmente desde 1955, seu sistema nervoso autônomo recebe um sinal de ativação leve. Não é suficiente para você notar conscientemente. É suficiente para manter seu estado de fundo num nível de tensão basal que os gnósticos chamariam de o peso do éter inferior. O segundo é o que pesquisadores de neuromusicalidade chamam de ritmo de supressão da banda delta. Músicas entre 120 e 140 BPM, a faixa que domina o pop, o funk, o eletrônico e praticamente todo gênero de alto consumo, suprimem ativamente as ondas cerebrais delta. As ondas delta são as associadas ao sono profundo, à regeneração celular e ao que neurocientistas chamam de estado de consciência expandida. Quando você suprime delta, você suprime o acesso a determinados estados de consciência. Os gnósticos chamavam esses estados de o caminho de retorno ao pleroma. Agora, os 3 passos práticos. Esses não são exercícios místicos abstratos. São técnicas com base fisiológica, verificáveis tanto pela tradição gnóstica quanto pelas pesquisas de neuroacústica. Primeiro passo: audição calibrada. Durante 7 dias, uma vez por dia, por 15 a 20 minutos, você vai ouvir sons ou músicas afinados em 432 Hz. Existem playlists disponíveis. Existem aplicativos que reamostram qualquer música para 432 Hz em tempo real. Não precisa abandonar sua playlist. Precisa criar um espaço diário onde sua fisiologia recebe uma frequência diferente. Como funciona? A diferença entre 440 Hz e 432 Hz é de 8 Hz. 8 Hz. Esse valor corresponde ao limiar superior das ondas cerebrais θ, o estado ligado à meditação profunda, à criatividade e ao que a tradição gnóstica descreveria como o estado de escuta interna. Exposição regular. A 432 Hz começa a criar uma janela diária de coerência neurológica. A maioria das pessoas que fez isso por 7 dias relatou dormir melhor logo na primeira semana. Não por misticismo, por fisiologia. Começa por aqui. Hoje. Segundo passo: interrupção rítmica intencional. Nas próximas 2 semanas, você vai observar sua relação com o ritmo. Quando perceber que está ouvindo música acima de 120 BPM por mais de 30 minutos seguidos, especialmente enquanto trabalha ou estuda, você para, por 2 minutos. Nesses 2 minutos, você respira. 6 respirações por minuto. Isso ativa o que o HeartMath Institute chama de coerência cardíaca, um estado onde a variabilidade da frequência cardíaca se torna regular e o campo eletromagnético do coração se expande, mensurável com qualquer sensor de batimento cardíaco. O erro mais comum aqui é tentar medir de ouvido. Muita gente acha que mais calmo é mais lento. Não é. Algumas músicas lentas têm padrões de tensão harmônica que ativam o sistema nervoso mais do que músicas rápidas. O que importa é sua resposta fisiológica. Se você está relaxando, está funcionando. Se está disperso ou ansioso, a música está atuando contra você, independente do BPM. Terceiro passo. Esse é para quem quer ir fundo. O Piste Sofia descreve uma prática chamada
o cântico sem nome. Não é uma música, é uma frequência produzida pela própria voz. O tônico. Você emite o som M com a boca fechada, sustentado por 15 a 20 segundos, repetido 12 vezes. Por que isso funciona? Porque a emissão vocal interna cria vibração nas cavidades craniais, o que neurocientistas chamam de ressonância cranial. Essa vibração estimula o nervo vago diretamente. O nervo vago é o maior nervo do sistema nervoso parasimpático, e sua ativação desliga o modo de defesa. O mesmo modo que o 440 Hz e os ritmos elevados mantêm ligado de forma crônica. O Dalai Lama faz isso. Monges tibetanos fazem. Cantores gregorianos medievais faziam. A prática é antiga. A explicação neurocientífica é recente. O resultado é o mesmo. Não é para aplicar no dia 1, mas se você fizer os passos 1 e 2 por 2 semanas, vai estar pronto para isso. E quando fizer, vai entender do que os gnósticos falavam quando descreviam a dissolução do véu. Atenção! 2 erros que a maioria comete. O primeiro é tentar mudar tudo de uma vez, eliminar qualquer música acima de 120 BPM, trocar toda a playlist. Isso cria resistência e você abandona em 3 dias. Começa com os 15 minutos diários. Depois expande. O segundo erro é buscar a música gnóstica certa, como se houvesse um catálogo oficial. Não há. O que existe é a sua fisiologia respondendo ao som. Isso é individual. O que funciona é o que produz coerência no seu sistema nervoso, não o que carrega o rótulo correto. Então vamos fechar. Você entrou acreditando que música é apenas arte e expressão. Descobriu que há uma ciência de frequências que governa a resposta fisiológica ao som, e que essa ciência foi separada do conhecimento popular de forma deliberada. Viu que o padrão de 440 Hz foi adotado globalmente em 1939 por razões que nunca foram explicadas cientificamente. Viu que o Piste Sophia descrevia sons aprisionadores e sons libertadores 2 milênios antes da neuroacústica existir como disciplina. Viu que o HeartMath Institute e as pesquisas de entrainment cerebral confirmam que frequências externas alteram estados fisiológicos sem você perceber. Entendeu quem lucra com a sua ignorância sobre isso e saiu com 3 passos concretos para começar a sair dessa frequência. Em 20 minutos, você aprendeu o que a maioria nunca vai saber. Você não é mais a mesma pessoa que clicou nesse vídeo. Agora você ouve diferente. E ouvir diferente é o começo de pensar diferente. Isso é só a superfície. Tem muito mais sobre as frequências do pleroma e o que os gnósticos chamavam de o selo sonoro do espírito, que não coube aqui. Se você quer que eu aprofunde num próximo vídeo, deixa nos comentários a palavra frequência. Eu leio todos. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Não é formalidade. É o sinal que o algoritmo usa para decidir se esse conteúdo chega para mais pessoas que precisam ouvir isso. E se inscreve para não perder o próximo. Lembra, os arcontes não têm poder sobre quem reconhece o instrumento que eles usam. Nos vemos no próximo.